mas tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
Boa noite a todos e todas. Amém. Podeis sentar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos reunidos hoje na presença de Deus para testemunhar o casamento desses irmãos, para sobre eles, Wagner e Maíra, pedir a bênção divina em partilhar da sua alegria. No casamento, marido e mulher se pertencem mutuamente e começam uma vida nova na comunidade. É uma decisão que todos, sem exceção, devem honrar. Não deve ser tomado por egoísmo, mas com responsabilidade, A voz dele não é assim. com profunda reflexão. Esse é o estado da vida, criado e santificado por nosso Deus. É esse estado que esse casal hoje pretende reafirmar diante de Deus, diante da igreja, diante de todos os presentes aqui. Por isso, se darão em mútuo consentimento e farão solenes promessas, unindo as suas mãos e trocando alianças. Portanto, nesse dia do seu casamento, Wagner, Maíra, oramos com vocês, para que, fortalecidos e guiados pelo Espírito Santo, vocês possam juntos realizar os propósitos de Deus para a vida de vocês. Antes, porém, antes de continuarmos, é preciso nós fazermos uma pergunta. Há aqui presente algum conhecedor de alguma causa pela qual Wagner e Maíra não possam legitimamente se casar na igreja de Cristo, que se declare agora ou cale-se para sempre? Sempre dá um frio na barriga nessa hora, né? Amém. Não havendo, podemos continuar. Wagner, recebes Maíra por tua esposa e estás decidido a amá-la, a confortá-la, a honrá-la, protegê-la, guardá-la na saúde e na doença enquanto viverem? Sim. Maíra, recebes Wagner por teu esposo e estás decidido a amá-lo, confortá-lo, honrá-lo, protegê-lo, guardá-lo e obedecê-lo na saúde e na doença enquanto viverem? Sim. Vamos compartilhar uma parte da palavra de Deus que se encontra no Evangelho
de Lucas, capítulo 6, verso 47 a 49. Lucas, capítulo 6, versos 47 a 49. Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a tormenta deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, ó Cristo. Vamos a um cântico antes da reflexão da palavra. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Queridos irmãos, irmãs, familiares, amigos, hoje nós estamos aqui celebrando um momento muito especial. Eu diria um momento único, junto com os nossos irmãos Wagner e Maíra. Dois caminhos que se cruzaram e decidiram andarem juntos, caminhar juntos. Fazer algo que fosse em conjunto, um com o outro. Construir um lar, elevar um lar, estabelecer um lar e uma família. Nós vemos aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, na passagem em que Jesus fala dos dois tipos de casas, das duas construções. Jesus ele havia proferido o sermão mais importante já proferido na história da humanidade, o sermão das bem-aventuranças. E Jesus ele resolve encerrar esse sermão, o sermão mais importante da humanidade, com uma mensagem, classificando as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que ouvem as palavras dele e praticam essas palavras, e aquelas que ouvem as suas palavras e não praticam. Quando Jesus fala de duas casas, dois construtores, ele não está falando de tijolos, ele não está falando de areia, não está falando de cimento. O que ele está falando é da construção de um lar, da construção de uma vida. Uma casa pode não ser um lar.
E Jesus está falando aqui, através dessa metáfora, de uma casa que na verdade representa um lar e por que não representa a nossa vida? A vida, sua, Wagner, Maíra, e a construção que vocês resolveram edificar. Para um casamento, ele ser bem sucedido e abençoado, as palavras do Senhor Jesus Cristo têm que ser aplicadas às nossas vidas. Que tipo de ouvinte nós seremos? O ouvinte que ouve as suas palavras e pratica? Ou ouvinte que ignora? Ouve, mas não consegue colocar em prática. Vocês estão há algum tempo já fazendo uma construção. Hoje, talvez, nessa caminhada que vocês estão tendo, seja o ponto mais importante, ou o ponto mais elevado dessa caminhada. Mas ainda tem mais coisa para fazer. Ainda virão outros momentos em que vocês vão precisar edificar essa casa, deixar essa casa mais segura, deixar essa casa, que é o lar de vocês, ainda mais sustentado pelas mãos do Senhor, mais resistente a qualquer problema que se avizinhar, que se aproximar. Eu gostaria de destacar aqui alguns pontos importantes dessa fala de Jesus, para que não somente vocês, mas todos os casais aqui presentes reflitam um pouco a respeito do que Jesus falou ali depois do seu sermão do monte, das bem-aventuranças, e como nós, quase 2000 anos depois, podemos colocar em prática essas palavras de Jesus. A primeira coisa é que esta casa, que Jesus de uma forma metafórica fala, é o relacionamento. É a sua vida e a vida daqueles que convivem com você. No caso, marido e mulher. Jesus está falando não de uma construção, não de uma obra arquitetônica, mas está falando da construção de vidas e de famílias. Um lar, ele não se sustenta somente com amor. Era bom que assim o fosse. Mas também não se sustenta só com a festa, como essa bonita que nós temos hoje. Fotos bem feitas que estão sendo tiradas, gravação que está sendo feito, sonhos que estão sendo compartilhados, mas uma casa resistente às agrúrias da vida, aos problemas que virão, ela não consegue se sustentar só com isso. Um casamento precisa ter como fundamento, como sustentação, não uma festa, não uma lua de mel, não uma decoração, mas precisa de planejamento e precisa de colocar os alicerces no lugar certo. Muitas vezes, nessa construção, falta coisas elementares. Falta diálogo, falta humildade, falta compromisso, falta paciência. Paciência nunca falta, né, velho? Paciência, né? Infelizmente, muitos lares se desmancham. Infelizmente, muitos lares, eles vão ao chão por faltar coisas como essas. Diálogo, humildade, compromisso, paciência, amor. Mas hoje vocês aqui diante de Deus, vocês querem assumir o compromisso de continuar edificando o lar de vocês, continuar a construção que o Senhor confiou a vocês dessa casa espiritual, continuar essa construção sendo edificada com sabedoria e responsabilidade, especialmente sabedoria divina, vinda diretamente do Senhor. É isso que Ele deseja que vocês possam fazer na vida de vocês, nesse relacionamento de vocês, que hoje vocês aqui diante de Deus na igreja assumem mais uma vez esse compromisso. Outro ponto interessante que nós vemos nessa passagem é o fato que a tempestade chega para as duas casas. Jesus deixa claro, a chuva caiu sobre as duas casas. O vento soprou sobre as duas casas. As águas bateram sobre a fundação das duas casas. Isso pode, de uma forma, se a gente analisar o contexto, aplicar em nossas vidas, pode ser uma crise financeira, que pode se avizinhar, que pode chegar, um problema de saúde,
Pode ser dificuldade de personalidade, de relacionamento, o desgaste do dia a dia, a rotina. É normal que muitos conflitos nasçam desse relacionamento. Nenhum casamento vive blindado espiritualmente. Nenhum casamento vive dentro de uma estufa protegida. Assim como as duas casas faladas por Jesus nessa metáfora, as duas são atingidas por tempestades, por ventos. A questão é como vocês vão reagir a essas dificuldades, como vocês vão reagir a esses problemas. A diferença não está nas circunstâncias. A diferença não está naquilo que é externo. A diferença está naquilo que é interno. Nos alicerces que sustentam esse relacionamento e esse lar. Casamentos baseados em aparência, em paixão, em orgulho, ego, egoísmo, são casamentos que, infelizmente, com o tempo, não precisa nem ter vento, não precisa nem ter tempestade, com o tempo vão começar a aparecer rachaduras nas paredes e vão, infelizmente, ruir. Mas casamentos firmados em Cristo, mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham os ventos fortes, a casa permanece em pé, porque o firme fundamento dessa casa é o Senhor Jesus. A rocha do casamento, que Jesus fala aqui, ao qual deve ser colocado o alicerce da casa, é o próprio Jesus. O Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A rocha aqui que fala não é uma coisa romântica, uma coisa idealizada. Não é estabilidade financeira. Ajuda? Ajuda. Mas não é isso que sustenta um relacionamento. A rocha a qual Cristo diz que deve estar firmados os alicerces de uma casa é o próprio Cristo. Ele é que sustenta o alicerce do lar de vocês. Quando Jesus é o centro do casamento, nós vemos isso claramente. A família permanece unida, mesmo em situações de dificuldade. O perdão vence a mágoa. A capacidade de perdoar é extremamente importante no relacionamento. Ainda bem que Wagner sempre perdoa a Maíra, né, Wagner? O diálogo vence o silêncio, a fé vence o medo, o amor vence a tempestade. O casamento não é sustentado por força humana, mas ele é sustentado por Deus que está unindo essa família. Hoje vocês aqui diante de Deus e diante da igreja, vocês reafirmam o compromisso. Nós queremos construir o nosso lar como firme fundamento Jesus Cristo. Amém? E por fim, é preciso cavar fundo. A rocha não está na superfície. Quando nós vemos essa passagem, especialmente o capítulo 6, o verso 48, um detalhe importante e poderoso está nas entrelinhas. O homem prudente, ele não apenas constrói, mas ele cava fundo até encontrar a rocha. Às vezes, quando nós vemos esse texto, nós imaginamos uma colina, uma pedra, e a casa lá em cima da pedra. Mas não é o que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos fala de um homem que precisa cavar. Ou seja, ele tem que ter um esforço da sua parte. No caso de vocês, um esforço de ambos. Cavar significa se esforçar. Significa gastar tempo, investir tempo, gastar energias. Para que vocês constantemente possam estar buscando a pedra ao qual vocês podem ter os firmes alicerces que vocês vão precisar. Nós vemos aqui que Jesus fala das duas casas. E a diferença de uma casa para outra está onde ninguém vê, nos alicerces dela. As duas casas foram construídas e você olhando de fora, você não nota a diferença.
Porque o que tem de diferente entre uma casa e outra, aquela que resiste à tempestade e aquela que não resiste, é algo que ninguém vê. Às vezes fotos bonitas, às vezes cerimônias, festas, frases bonitas, fotos nas redes sociais, às vezes enganam. São coisas que podem ser vistas, mas essas coisas não sustentam verdadeiramente um relacionamento. A profundidade de um relacionamento está no secreto. Quando ninguém vê. Quando vocês estão sós, quando não estão acompanhados dos amigos, das pessoas queridas, não estão na igreja, no íntimo de vocês, solitariamente, onde ninguém vê, lá é que está sendo feita a escavação para encontrar a rocha, a qual vocês vão firmar a casa de vocês. Orações que ninguém vê, renúncia que ninguém comenta, diálogo sem plateia. Essa busca particular, individual, por Deus, de cada um de vocês, vai fazer toda a diferença na vida de vocês e na família de vocês. A fidelidade cultivada no coração, no secreto, na oração com o Senhor, no amor que vocês cultivam ao Senhor, na busca por Ele, na meditação da sua palavra, tudo isso ninguém vê. Mas tenho certeza que quando vier as tempestades, é isso que vai sustentar vocês. Construir intimidade com o Senhor, unidade, longe de aplausos, de refletores. O casal insensato, ele não faz nada disso, mas o casal sensato, ele não se baseia em aparências, porque ele sabe que o que importa não é o que os outros veem, eles se importam em cavar até encontrarem a rocha a qual eles podem firmar os seus lares e saber que em meio às tempestades eles estarão seguros. Amém? Hoje, diante de Deus e dessas testemunhas, vocês estão começando um novo tempo e continuando a construção. As tempestades virão, é certo. Não há como fugir dessa realidade. Mas também é certo que Cristo vai ser o fundamento do lar de vocês. A casa de vocês não cairá. O amor não desabará. A família permanecerá firme. Um lar cheio de graça. É isso que o Senhor deseja para a vida de vocês. O segredo não é fugir dos problemas. O segredo não é fugir das tempestades, é enfrentá-las, sabendo que o firme fundamento da sua resistência está no Senhor. Que Jesus seja o alicerce da casa de vocês, de todos os casais aqui presentes, que possam refletir a respeito de onde estão colocando os firmes fundamentos dos lares de vocês. Que a palavra do Senhor seja o manual, que o Espírito Santo seja o guia e o ajudador. Que o amor de Deus seja o cimento que vai unir vocês para o resto da vida. E que esta casa, que continua a construção hoje, seja uma casa firmada na rocha eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus que me deu tudo, te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos,
Esse é o momento dos votos matrimoniais, um de frente para o outro. Pode dar as mãos, uma mão só. Vai ser de improviso, é, irmão? Não. Pode começar, viu? Ah, tem até pastinha, chique. Maíra. Não gosto mais de chamar de meu amor. Eu raramente chamo Maíra. Desde o dia que eu vi você passando naquela moto, senti meu coração bater diferente. Eu sabia que você era o presente que eu pedi a Deus. Você sempre me apoia em tudo. Sempre ao meu lado. Eu sou apaixonado por você. Pelo seu sorriso. E fazer você feliz é o meu objetivo de vida. Você há 18 anos me fez uma pergunta. Se eu iria fazer você sofrer. E eu respondi, não. Pois aqui, após 18 anos, renovo este voto a você. Você nunca irá sofrer. Pois quero cuidar cada vez mais do nosso casamento. Eu te amo. Você é o grande amor da minha vida. Prometo te amar até meus últimos dias. Você é o melhor de mim. Eu não ia chorar. Vou ver se eu consigo. Wagner, hoje, diante de Deus, deixo meu coração falar. Foram 18 anos caminhando ao seu lado. Mesmo depois de tanto tempo, meu amor por você continua encontrando os novos jeitos de te amar. Eu escolhi nas alegrias e nas tempestades, nos acertos e tropeços, nas nossas diferenças, nos nossos recomeços. E escolher você sempre foi leve, porque o amor que Deus colocou em nós é maior do que qualquer estação difícil. Ele esteve conosco o tempo inteiro, às vezes guiando nossos passos, às vezes nos carregando no colo, mas sempre cuidando do nosso amor, como quem guarda um tesouro. Temos risos que aquecem a alma e lágrimas que só Deus viu cair. Mas mesmo assim meu coração nunca duvidou que tudo passa. E o nosso amor firmado no Senhor permanece. Eu admiro muito quem você é. Seu coração grande, sua essência mansa. Essa força bonita que Deus moldou dentro de você. Eu te amo pelo que ninguém vê. Pelo que só eu conheço. Pelo que só você e eu entendemos. Nossa história não é perfeita, mas é real. E justamente por ser real, ela é tão preciosa para mim. Hoje, diante de Deus, eu renovo o meu sim. Quero ter passos ao teu lado. Quero os teus passos ao meu lado. Teu riso perto do meu. Até que Cristo volte ou até que Ele nos chame. Meu amor, eu escolhi você. Escolherei de novo todos os dias que Deus me der. Bonito, hein? Vamos à bênção das alianças. Aqui estão as alianças. Pesada, viu? Não segurava muito tempo não, tá pesada aqui. Queria que você fechasse seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai Celestial,
pela tua bênção misericordiosa, Senhor, nós te pedimos agora. Abençoa, Senhor, estas alianças. E que elas sejam, Senhor, para Wagner e Maíra, símbolos do amor e compromisso, as promessas que eles fazem um ao outro nessa noite. Que essas alianças, Senhor, simbolizem o amor pelo qual o Senhor decidiu uni-los. Que em nome de Jesus, o Senhor possa, através desse símbolo, fazer com que eles sempre se lembrem do compromisso que eles têm um com o outro, com o Senhor e com a igreja do Senhor. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Maíra recebe nesta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, de corpo e alma. Te honro, tudo que sou, te dou, e tudo partilho contigo, no amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Wagner recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, de corpo e alma. Te honro. Tudo que sou, eu te dou. E tudo que tenho, partilho contigo. No amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora com as almofadas, Léo, vou dar uma ajuda aqui. Pedir que vocês fiquem de joelhos. Amém. Vamos orar. Ó Deus eterno, Criador e preservador de toda a humanidade, doador de toda a graça espiritual e autor da vida eterna, nós te pedimos, Senhor, envia a tua bênção sobre este casal, a quem nós abençoamos esta noite em teu nome, para que eles possam, Senhor, cumprir e manter a aliança feita entre eles, e que eles possam permanecer juntos em amor e paz, e viverem de acordo com as tuas palavras e com as tuas santas leis, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem Deus uniu, ninguém os separe. Amém. Podem ficar em pé. Wagner e Maíra, eu, como pastor da Igreja Anglicana do Brasil, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Amém. Agora pode relaxar, Wagner. Pode relaxar. Deu certo no final, né? Amém. Enquanto louvamos, vou pedir aqui aos padrinhos que possam se aproximar para assinar o livro. Daqui a pouco nós voltamos aqui.
Amém. Agora vocês voltados para a congregação. Eu vos apresento o mais novo casal da Igreja Anglicana em Garanhuns, Wagner e Maíra. Que o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo os abençoe, preserve e guarde. Que o Senhor misericordiosamente os olhe com favor e os preencha com todas as bênçãos e graças espirituais, como pessoas e como família, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.